Olá, queridos amigos, estamos começando agora mais um Insights da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos comentar sobre a lição de domingo, dia 29 de dezembro, que tem como título Superando Expectativas Razoáveis. Mas antes da gente ir aqui para o tema, eu quero compartilhar com vocês alguns comentários que chegaram para a gente, alguns insights de amigos que acompanham aqui o nosso canal. Lembrando que você também pode deixar a sua contribuição ou nos comentários ou no link ali no formulário, tá bom? A vantagem de você deixar o seu comentário no link é que você pode colocar ali o lugar da onde você está escrevendo. Eu vou deixar aqui então já o primeiro comentário para a gente ler. Chegou aqui pelo próprio YouTube, aqui nos comentários, do Ed Ramos. Olha só a contribuição dele extraordinária. Diz assim, ó: o amor de Deus é o Big Bang da regeneração. Somente algo tão poderoso poderia romper o estado mórbido em que o ser humano se encontra. Diante de tanta dor, decepção, derrotas espirituais, violência e morte, apenas esse amor é capaz de trazer esperança. Uau! Muito obrigado, Ed Ramos, aí, pela sua contribuição aqui com a gente. Muito bonito seu comentário, seu insight profundo. Deus continue te abençoando aí nos estudos da lição da Escola Sabatina. Mas nós tivemos aqui também outra pessoa que comentou, quero trazer para você aqui, a Kátia de Lima. Ela comentou aqui pelo nosso formulário, clicou no link e eu consegui identificar da onde que ela escreveu aqui para gente. Ela é aqui da cidade de Casa Branca, frequenta a igreja de Casa Branca. Um abraço para os nossos irmãos aí dessa igreja tão querida. E o seu comentário, o seu insight é esse aqui, ó. A forma como compreendemos o amor de Deus impacta diretamente nossa fé e prática. Por exemplo, alguém que acredita que pode conquistar ou merecer o amor de Deus pode desanimar em sua caminhada ao perceber suas falhas e pecados, concluindo que Deus ama mais outros e que ela não merece o amor divino. Muito interessante aqui esse comentário, irmã Kátia, mas ela deixou outra contribuição. Ela diz o seguinte, ó, no verso para memorizar, quando Deus declara seu amor por seu povo, por nós, por mim e por você, e afirma que sua ira foi desviada de nós, ele está dizendo que não importa o quão longe tenhamos ido, Deus perdoa nossos pecados e nos cobre com a justiça de Cristo. Ou seja, para Deus, é como se nunca tivéssemos pecado e Ele nos ama da mesma forma como ama seu Filho Jesus. Oh, glória! Ela termina aqui com esse oh, glória! Maravilha! Muito obrigado, irmã Kátia, pela sua contribuição também. E se você quiser ter aqui o seu comentário, escreva aqui para a gente qual foi o insight. Enquanto você estava com sua lição aí nas suas mãos, sua Bíblia, orando, o Espírito Santo falou com você, então compartilha com a gente, assim a gente vai criar o maior grupo de estudos da lição da Escola Sabatina, um contribuindo com o aprendizado do outro, tá bom? Antes da gente continuar então para o tema de hoje, de domingo, já que a irmã Kátia comentou sobre o verso para memorizar, eu quero ler com você aqui, lembrando que um dos desafios que nós temos é realmente memorizar esses versículos aqui todas as semanas. Senão, a gente tem que pedir para os editores da lição mudarem aqui, né? Esse verso para memorizar, já que ninguém memoriza, então coloca assim só verso principal, ou texto principal, mas já que está escrito aqui verso para memorizar, vamos lá, né? Vamos fazer o nosso esforço para memorizar. Então, olha, vamos ler. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar, que diz assim, ó: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade,
pois a minha ira desviou-se deles. Oséias 14, verso 4. Vamos ler novamente? Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Amém. Que texto lindo. Amanhã vamos ler novamente e assim até a sexta-feira já vamos ter aí decorado em nome de Jesus, tá bom? Antes da gente continuar, não esquece já de fazer a sua inscrição no canal se você não é inscrito, tá bom? Faz aí a sua inscrição, curte, compartilha com seus amigos se você está gostando, ok? E agora vamos fazer uma oração para a gente então entrar no tema realmente de hoje aqui, domingo, superando expectativas razoáveis, certo? Se você puder, então aí feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Pai, vamos agora abrir a Tua palavra, comentar esse assunto tão especial. Teu Santo e Bom Espírito esteja conosco, iluminando nossa mente, fazendo-nos olhar para Jesus e contemplando o seu lindo e maravilhoso caráter, possamos ser transformados à sua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos começar aqui o nosso comentário da lição de domingo, dia 29 de dezembro. Quero trazer para você aqui alguns insights que eu tive enquanto estudava este assunto. O texto bíblico principal de hoje é o que está em Êxodo 33, aqui a partir do verso 15 até o verso 22, mas há uma atenção, um foco especial no verso 19. Eu quero ler aqui para vocês, diz o seguinte, ó. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse é o texto principal, é o texto inclusive que está aqui na pergunta número 1, onde você vai colocar aí as suas impressões. E esse texto me chamou muito a atenção. Eu observei que ele foi comentado no livro de Romanos pelo apóstolo Paulo. Então eu pensei assim, já que o apóstolo Paulo faz uso desse texto, interpreta esse texto, a maneira de entendê-lo, de fato, vai ser lendo ali o texto onde Paulo, cita Êxodo 33, verso 19. E Paulo cita esse texto aqui no livro de Romanos, como eu já falei. Vamos para lá no capítulo 9 de Romanos. Deixa eu encontrar aqui. Romanos capítulo 9, aqui no verso 15. Olha só. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso me chamou a atenção. Paulo comentando esse texto, que é o nosso texto principal de hoje. Então vamos deixar que a própria Bíblia interprete a si mesma. É óbvio que se o apóstolo Paulo interpreta esse texto, ele, como alguém inspirado pelo Espírito Santo, vai trazer para a gente a compreensão mais correta sobre este texto, sobre este assunto, tá bom? Então, fazendo aqui uma análise do capítulo 9, não dá tempo da gente ler aqui todos os versículos, senão esse vídeo ficaria muito longo. Vou fazer apenas aqui um comentário geral do capítulo 9. O capítulo 9, ele é apenas um eco do que Paulo já vinha falando desde o início do seu livro aqui, especialmente o que ele escreveu no capítulo 2. Quero ler para você aqui no verso 28 e verso 29, quando está escrito o seguinte, ó. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração
pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aqui no capítulo 9, Paulo amplia esse seu comentário ali do capítulo 2. De forma resumida, Paulo quer dizer o seguinte, que a descendência física, né, ter nascido ali no povo de Israel, não significa nada. O indivíduo, né, ele só é salvo se ele tiver fé em Cristo. O que Paulo argumenta é que somente o judeu que crê em Jesus, o judeu que crê em Cristo, é um verdadeiro judeu. Tá certo? Os demais, eles estão destinados à morte. Ok? Então, é esse o panorama geral aqui do capítulo 9. E Paulo, então, vai falar sobre como que os seus antepassados, né, os grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, foram chamados, foram escolhidos apenas pela soberania de Deus. E é disso que o autor da lição vai falar aqui no seu comentário, né, sobre esse texto. Ele diz o seguinte, que nesse versículo, o Criador, né, está declarando que ele tem todo o direito e autoridade para ser generoso em sua misericórdia e compaixão, até mesmo com aqueles que não as merecem. E nós vemos que é, de fato, esse o padrão no chamado de Abraão, Isaac e Jacó. O povo de Israel não tinha por que se orgulhar da sua linhagem. Pelo contrário, a sua linhagem, os seus pais, os patriarcas, sempre que eles olhassem para eles, sempre que lembrassem deles, a única coisa que deveria vir à mente deles é que Deus foi muito misericordioso com o povo, que Deus, pela sua graça, os escolheu e os chamou. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, começando por Abraão. Olha só a origem de Abraão, para você ter uma ideia. Aqui em Gênesis capítulo 11, deixa eu abrir aqui para ler com você esse texto. Gênesis capítulo 11, nós temos a origem da família, a família de Abraão. Aqui no verso 26 em diante, né, nós encontramos aqui a origem da família de Abraão. Diz assim, ó, Gênesis capítulo 11, verso 26. Está aqui, ó. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. E aqui vai falando sobre a história de Terá e sua família, até o verso 32. E no verso 12 tem um chamado de Abraão. Mas grave essa informação. Aqui vai falar sobre Terá, que gerou então Abrão, Naor e Harã. Lá no livro de Josué, no capítulo 24, Josué capítulo 24, nós temos uma informação muito interessante. E já no capítulo 11 de Gênesis é possível de perceber. O capítulo 11 fala sobre a Torre de Babel, que foi construída ali no contexto de adoração a vários deuses pagãos. E entre as famílias que estavam ali, estava a família, né, de Abrão, seu pai ali, como a gente viu. E aqui em Josué, capítulo 24, nós temos a confirmação disso aqui no verso 2. Diz assim, ó, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. A outros deuses. Então observa, queridos, que Abraão é de uma origem pagã.
Seu pai, toda a sua família adoravam outros deuses, né? Logo, o seu chamado, a sua escolha, não se baseia de forma alguma em méritos pessoais, né? Apenas na graça de Deus, na misericórdia de Deus. O que Abraão havia feito para merecer o chamado do Senhor? Nada. Ele foi chamado pela soberania de Deus, pelo desejo, a vontade de Deus apenas, de ser generoso, né, em amar. Isso é também um padrão que se repete com Isaac e com Jacó. Observa, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 18, quando fala sobre o nascimento de Isaac. A gente já viu que Abraão foi chamado, escolhido por graça e misericórdia apenas, Isaac também. Olha o que está escrito aqui no verso 10 em diante. Gênesis 18, verso 10 diz assim, ó. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Olha que coisa interessante, queridos. Por que Isaac nasceu? De acordo com esse texto, por que Isaac nasceu? Abraão merecia essa bênção? Sara merecia essa bênção? De forma alguma. Isaac não era para ter nascido se dependesse da fé de Abraão e de Sara. Não dependeu da fé de Abraão e de Sara o nascimento de Isaac. A promessa foi dada e foi cumprida num contexto de incredulidade. Sara não acreditou, por isso ela riu, e também no contexto de mentira, além de não crer, ainda mentiu. Mesmo assim, Deus decide generosamente amar e conceder então essa promessa. Não há ali nenhum mérito no nascimento de Isaac. Isaac nasce, ele é o filho da promessa, não Ismael, não porque ele seja bom ou Ismael, não, nada disso. Só pela soberania de Deus. E a mesma coisa, o mesmo padrão se repete com o chamado de Jacó. Vamos voltar aqui para Romanos, capítulo 9. E toda essa retrospectiva na história é importante para nós entendermos o texto principal de hoje, de Êxodo, capítulo 33, verso 19. Tá bom? Então vamos aqui novamente para Romanos, capítulo 9. Aqui, ó. Então, a partir do verso 10 até o verso 16, Paulo vai falar sobre Jacó, e é nesse contexto que ele traz o texto de Êxodo, capítulo 33, verso 19, que é o nosso texto principal de hoje. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Tá? Então, veja bem, aqui está o desfecho, está a conclusão final, e precisamos ter bastante atenção agora. Com relação a Esaú e a Jacó, Paulo vai escrever o seguinte, ó, verso 10. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, no caso Isaac, nosso pai Isaac, verso 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse.
E o verso 12 é muito importante. Não por obras, mas por aquele que chama. Vou repetir. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Verso 14, ou melhor, verso 13. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Agora sim, 14. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Vai ficar muito claro para a gente, já deve ter ficado para você, mas aqui com essa conclusão não vai restar dúvidas na nossa mente. Então, queridos, Paulo afirma aqui que Deus não escolheu, né, o filho bom e rejeitou o filho mau. Na verdade, nós sabemos pela história que ambos os filhos eles tinham ali o seu lado obscuro. E se a gente vê com calma, de fato, Jacó era o que menos merecia ali aquela bênção. Por vários motivos. Primeiro é que ele era o filho mais novo, a bênção era para o filho mais velho, né? Já era a lei ali. Segundo que ele recebe essa bênção enganando ali seu irmão, mentindo para o seu pai, né? Então, se tem alguém que não merecia esse chamado, é Jacó, né? Fica bem claro para a gente que ele é chamado apenas pela graça de Deus, né? Pela soberania de Deus, em decidir ter misericórdia e compaixão até mesmo com aqueles que não merecem. Eu quero falar agora para vocês aqui sobre o verso 12 até o verso 16, como que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo de maneira a nos levar a entender finalmente, o texto principal de hoje. Com todo esse contexto em mente, tudo que eu falei até agora de Abraão, Isaque e Jacó, a gente vai entender o texto de hoje. Vamos lá. Existe uma estrutura de escrita comum dos autores bíblicos que se chama quiasmo. Essa estrutura ela é muito usada para nos ajudar a entender o argumento principal do autor. Para isso ele faz o seguinte: uma ideia ali a primeira ideia, a primeira frase, né, combina com a última. Aí depois vem uma segunda ideia que combina com a penúltima. E existe uma ideia central que é aquilo, né, para onde o autor quer direcionar a nossa mente, ou o problema principal que ele quer resolver, tá certo? E do verso 12 ao 16 nós encontramos essa estrutura. Aqui no verso 12 há uma explicação do porquê Deus faz tudo isso, assim como no verso 16. O verso 13, Paulo cita um texto bíblico, assim como no verso 15. E o verso 14 é o centro do quiasmo. Qual é a grande questão aqui? O que Paulo quer responder com tudo isso? A seguinte pergunta: então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Essa é a grande pergunta que o apóstolo Paulo quer responder. Acaso Deus é injusto? Porque parece que Deus é injusto quando a gente olha para essas histórias. Abraão, origem pagã. Isaac, seus pais não acreditavam e ainda mentiram para Deus. Jacó enganou seu irmão, mentiu para o seu pai. Uau! Parece que Deus é injusto, ele concede bênçãos, ele concede graça, misericórdia para essas pessoas. Como assim? Parece que Deus é injusto. Então, esse é o grande ponto aqui do apóstolo Paulo. Mas ele diz: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Deus não é injusto, mas ele é soberano. Aí ele traz o texto de Êxodo 33, verso 19. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E trazendo aqui para o estudo da lição,
de hoje, né, de domingo. O contexto aqui é parecido com o que o apóstolo Paulo está nos trazendo, né? Ou melhor, é a melhor forma de entender o que está aqui na lição, é estudando aqui Romanos capítulo 9. Como nós já fizemos, agora nós vamos entender melhor o comentário que o autor faz aqui, né? Ele traz aqui o tema da rebelião do povo, ali quando eles adoram um bezerro de ouro. Moisés, ele desce do monte com as tábuas. Quando vê aquela situação, ele quebra as tábuas. Mas é nesse contexto que Deus pede para que Moisés faça novamente as tábuas. E é nesse contexto também que ele cita esse texto, né, que ele fala que teria misericórdia, que teria compaixão do seu povo. Então, mesmo que o povo... Ao meu cachorro. Mesmo que o povo ele tivesse quebrado a aliança, né, perdido ali completamente a noção do sagrado, da reverência, do amor a Deus, Deus escolhe voluntariamente continuar nesse relacionamento de aliança com os israelitas, ainda que eles fossem dignos das bênçãos da aliança. Olha só, queridos, como esse assunto nos faz entender melhor quem é Deus. Eu estou aqui já apenas no segundo dia de estudos dessa nova lição e já minha mentalidade, minha forma de olhar e compreender quem é Deus já mudou, já se aperfeiçoou. Eu já estou assim mais apaixonado por Deus, porque quando eu olho para mim eu vejo que a esperança, não porque em mim haja qualquer tipo de merecimento, como nunca houve em ninguém, mesmo os patriarcas, né, mesmo os discípulos, os apóstolos, todos, o próprio apóstolo Paulo disse, dos pecadores eu sou o maior, ele tinha essa consciência. E aqui o autor da lição, ele coloca da seguinte forma, né, que o Criador tem o direito e autoridade para ser generoso em sua misericórdia e compaixão, até mesmo com aqueles que não merecem. Quando eu li esse texto, eu me perguntei, mas e quem é que merece? Quem é que merece? Não há ninguém, não há um justo sequer, mas apesar disso, o Senhor, o nosso Deus, ele usa da sua soberania. Esse ponto é o mais importante da lição de hoje, na minha opinião. Deus, ele supera todas as nossas expectativas, por mais razoáveis que elas sejam, porque ele usa da sua soberania, do seu poder, de quem ele é, para dizer assim, olha, filho, filha, eu amo você, eu chamo você, eu escolho você, não importa se você vem de uma origem pagã, não importa se você não crê em mim, se você mente, não importa se você engana, não há mérito em você. Nunca houve, nunca haverá. Então, se não for por uma escolha minha, você está perdido completamente. Que amor é esse? Não tem como explicar, não é? A gente só consegue ficar assim, admirado, maravilhado com todo esse amor. Se você está comigo até agora, quero te agradecer, quero te convidar a deixar os seus insights também. Coloca aí nos comentários, ou clica no link, no formulário, para você dizer de onde você está nos escrevendo. Espero que você tenha gostado do comentário de hoje. E eu espero você amanhã para o tema de segunda-feira dessa lição maravilhosa. Um forte abraço.